Bom, bom dia, pessoal. Eu recebi aqui algumas confirmações que o áudio está ok, tá? Então, eu acredito que vocês estejam me ouvindo bem, né? Então, nós podemos iniciar, ok? Então, bom dia, né? Nós hoje iremos falar sobre aplicações de nível, utilizando nosso sensor 3D. Bom, meu nome é Paula, né? Eu faço parte do grupo de suporte técnico da IFM, então eu atuo hoje na parte de suporte técnico interno. Bom, eu gostaria de mostrar para vocês, de uma forma simples e um pouco mais prática, o funcionamento, né, instalação e montagem, e com dicas e de forma um pouco mais simples, a aplicação de nível. Então, aqui eu tenho alguns exemplos, né, onde eu tenho, por exemplo, a aplicação para nível em um funil, onde eu tenho uma medição de uma superfície que não é plana. Então, o sensor A3D também consegue nos ajudar nesse ponto, tá? Eu tenho também uma superfície onde eu tenho a passagem de objetos, né? Uma mesa onde eu tenho a passagem de objetos. Então, eu tenho que considerar que o nível ele é diferente com a presença ou a ausência, por exemplo, dessa roda, ok? Uma caixa de peças também, né? Esse exemplo da caixa de peças, onde eu tenho níveis, superfícies diferentes ali, né? Então, algo que não está retilíneo. Então, eu tenho um ponto de referência, né, nesse objeto, nessa caixa, eu consigo ter a medição do meu nível ali, o abastecimento devido ao ponto de referência. Eu consigo detectar esse abastecimento de peças, ok? Bom, é importante eu considerar que para ter uma medição correta, é necessário eu garantir o meu campo de visão, ou seja, garantir uma instalação correta, e isso totalmente de acordo com o meu reservatório, tá? Então, quais os pontos que eu tenho que considerar aqui? Aqui você está vendo uma vista lateral, né? E uma vista superior. Então, eu tenho ali meu campo de visão do meu reservatório, o sensor O3D instalado ali. Essa região em vermelho é o meu campo de visão. Então, de acordo com a altura, né? E a largura do meu tanque ali, eu tenho que determinar como que vai ser esse meu ajuste, ok? E isso também vai influenciar, dependendo do tipo de sensor 3D que eu vou utilizar na minha aplicação. Bom, aqui eu separei alguns acessórios, tá? Que garante um pouquinho, garante, na verdade, totalmente aqui a questão da minha fixação mecânica, né? A minha instalação elétrica, e também a parte de comunicação, ou seja, o meu cabo de rede ali. Então, são alguns acessórios bem importantes para uma consulta na hora de fazer essa instalação. Bom, aqui eu estou demonstrando para vocês a atribuição de pinos que eu tenho para a conexão do meu sensor, ok? Então, dentro do meu software ali do Vision Assistant, eu tenho essas opções de ligações elétricas. Então, eu consigo selecionar qual que é o modelo do meu sensor. Então, se eu venho aqui, eu consigo selecionar se eu quero, por exemplo, utilizar o 3D, né, que é o nosso caso hoje. Então, eu consigo selecionar qual é a interface, qual que é a pinagem do meu cabo aqui, e eu consigo ver, de acordo com a cor do fio, cada função, a função do meu sensor aqui, tá? E os modelos estão aqui desse lado. Bom, as formas de transmitir o sinal, nós temos a forma de sinal digital, ok? E a forma de sinal analógico. Hoje nós iremos trabalhar com a forma de sinal analógico, tá? Utilizando realmente a configuração aqui de 0 a 10 volts.
Ou também eu poderia utilizar a comunicação de 4 a 20 mA. Então, eu teria que ter uma placa, né, para testar e conseguir reproduzir meu 4 mA. Hoje, nós iremos testar apenas de 0 a 10 volts. Bom, eu tenho também sensores de visão que possuem capacidade de comunicação com redes industriais, ou seja, internet IP e Profinet. Então, eu consigo estabelecer essa comunicação utilizando o Vision Assistant. Então, eu consigo comunicar e fazer toda a configuração de sensores O3D. Então, exemplos como sensor O3D 300, que é o que nós iremos utilizar hoje, 302 e 304. Então, são algumas das opções que eu tenho para fazer essa configuração da interface. Bom, o nosso software de configuração é o Vision Assistant. Nós iremos trabalhar com ele hoje. É totalmente gratuito. Então, se você tiver interesse, né, de fazer o download para conhecer um pouquinho sobre essa plataforma, eu vou orientar o caminho. Então, você pode entrar no nosso site, ifm.com.br, ok? E criar um login, né? Entrando no nosso site, entrar em Meu IFM, fazer um registro ali com algumas informações pessoais e informações da sua empresa, algo bem simples, e realizar o download na aba de downloads do nosso site. Bom, agora eu vou mostrar um pouquinho para vocês. Vocês já estão vendo ali a minha câmera, né, com a aplicação ali. Então, eu vou abrir aqui o software para vocês, para a gente trabalhar um pouquinho aqui com ele, tá? Bom, essa é a parte inicial dele aqui. Então, eu vou habilitar o software de configuração. Nós iremos trabalhar com o Vision Assistant. A minha versão, ela está aqui em cima, né? Você consegue visualizar aqui a 2.0.45. Existe uma versão um pouco mais atual, então a gente pode fazer o download dessa versão atual. Então, como que eu inicio aqui? Só um ponto para mostrar para vocês. Então, a parte que eu comentei de ligações elétricas, ela se encontra aqui, tá? Então, eu consigo vir aqui, por exemplo, escolher o meu sensor O3D. Então, qual é a interface aqui que eu estou utilizando? Por exemplo, um cabo de 8 vias e determinar aqui qual que é o cabo que eu estou utilizando. Se eu sei, eu já coloco aqui o número dele certinho. Se eu não sei, eu clico aqui e eu tenho as opções. Então, a partir das minhas opções, ele vai me identificar aqui qual que é a pinagem, né? Qual que é a cor aqui e as suas funções, ok? Bom, eu vou encontrar aqui o meu dispositivo, tá? Então, para conseguir comunicar com o meu sensor, eu tenho que estar com ele, tenho que estar conectado, né? Através do meu cabo de rede, meu cabo Ethernet. E aí, eu vou ver qual que é o endereço de IP que está atribuído ao meu sensor. Uma observação é que nós não precisamos estar na mesma rede, tá? Na mesma faixa de IP. Então, o meu computador ele não precisa estar na mesma faixa de IP aqui, né, nas configurações, que o meu sensor. Então, eu consigo só encontrar aqui, então, o endereço atribuído para ele é 192.168.069. Então, eu tenho aqui o O3D, eu posso colocar aqui só o nome, né, O3D 300. Bom, eu estou entrando no modo de monitoramento, mas nós não iremos mexer nessa parte agora, ok? Então, entrando aqui nessa imagem, como que eu iria iniciar uma nova aplicação? Então, eu venho aqui em aplicação, tá? Então, ele vai perguntar, deseja para avaliar e mudar para o modo de edição? Ok, pode mudar o modo aqui, a gente vai entrar na parte de aplicação. Então, eu deixei aqui, né? Já tem uma aplicação pronta, a gente vai trabalhar em cima dela, mas se eu fosse criar uma nova aplicação, eu iria criar aqui. Então, adicionar uma nova aplicação e começar aqui. Mas o que eu vou demonstrar para vocês não vai interferir, a gente vai fazer todos esses passos. Então, eu venho aqui em editar a aplicação, eu deixei aqui minha edição de nível, né?
Bom, então, como que funciona? Eu já criei a nova aplicação, então, inicialmente iria aparecer isso aqui para vocês, tá? Então, essa aplicação, eu tenho um passo a passo para criar essa aplicação. Então, eu tenho aqui alguns passos, né? E o que eu estou realizando, né? Que é a medição de nível, eu estou explicando como que eu vou fazer isso, e uma introdução de passos importantes que eu devo fazer aqui dentro do software. Então, são 7 passos no total. Então, primeiro passo, como eu já havia comentado com vocês na nossa apresentação, eu preciso garantir uma instalação de acordo com as dimensões do meu reservatório e tipo de sensor. Isso vai influenciar no meu campo de visão. Então, a partir disso, eu consigo determinar como que eu vou trabalhar. Então, esse seria aqui uma das nossas recomendações do passo 1, né? Que você já fez, né? Aqui na nossa câmera a gente já fez essa instalação, ou seja, essa montagem. Ok, aqui eu vou escolher o tipo de sinal que eu vou trabalhar, né? Ou seja, o valor medido aqui. Eu selecionei hoje para nós trabalharmos com o valor analógico, então eu gostaria de demonstrar a variação de tensão para vocês de forma analógica aqui. E o valor medido, qual que é o valor que eu quero como resultado? Por exemplo, se eu tenho um valor máximo, que não é o caso aqui, mas, por exemplo, se eu colocar aqui em valor máximo, qual que é o valor que eu vou ter? Eu preciso, por exemplo, uma situação de evitar um risco de transbordamento, então eu consigo garantir que eu esteja ciente que esse nível está no ponto máximo ali e eu evite esse risco de transbordamento. Ou se eu optar por um nível mínimo, então eu consigo monitorar o consumo, por exemplo, de um produto. Eu tenho um produto em processo e eu não posso deixar que falte esse produto. Então, eu consigo garantir que esteja aqui no meu nível mínimo e eu consiga ter essa função. Hoje nós não iremos trabalhar com ele, nós iremos trabalhar com o valor médio. Então, no nosso caso, esse valor médio vai ser uma média de pixels, né? Então, eu tenho uma imagem, né? Uma região que eu vou trabalhar e nessa região eu vou ter um valor médio para analisar. Bom, configuração da minha saída. Então, eu estou trabalhando de forma analógica, eu escolhi aqui utilizar a tensão, né? Então, vou deixar aqui certinho já. E qual que é a inclinação, ascendente ou descendente? Eu vou trabalhar mesmo de 0 a 10 volts, tá? Mas eu tenho a opção de inverter aqui esse valor. E é uma parte muito importante, campo de medição. Então, é a definição do meu ROI. O que significa? Então, é a região de interesse, onde eu quero trabalhar, né? Então, dentro do meu campo de visão, do campo de visão do meu sensor, onde eu tenho interesse de demarcar aqui. Então, só para vocês visualizarem aqui, para dar um exemplo para vocês, eu vou deixar mais ou menos assim, que foi onde eu defini aqui o meu ROI, né? Então, eu cliquei aqui e consegui definir aqui o meu ROI. Eu consigo ajustá-lo aqui da forma que eu quero, então eu coloco ele aqui. Vou deixar um pouquinho maior aqui para vocês visualizarem. Então, o que é interessante aqui nessa parte? Na partinha azul aqui, que vocês estão vendo um pouco mais intenso, então seria uma parte mais distante, então seria o fundo aqui, né? O fundo do meu reservatório, tá? Então, é possível visualizar isso. Na parte em vermelho já é a parte aqui mais próxima, então é a minha borda, então é a parte inicial aqui, né? Então, eu consigo enxergar nessa imagem uma variação de distância baseada na minha cor, ok? Então, defini o meu campo de medição aqui, né? Defini o meu ROI, já posso ir para o próximo passo. E é a nossa parte de programação aqui, ajuste de estado vazio. O que é importante salientar nessa parte? Quando eu uso o estado de programação, né? Tenho dois estados, programação e inserção. Então, programação, como que vai funcionar? Eu tenho que obrigatoriamente estar com o meu tanque vazio, tá?
Então, se eu tiver um produto ali, por exemplo, eu tenho metade, 50% desse tanque com produto, e aí eu falo assim, não, eu vou programar. O que o meu sensor vai entender? Ele vai considerar esse valor, ok? Ele vai programar. Só que quando você estiver um pouco mais acima desse nível, ele vai considerar esse valor que você já inseriu como um valor negativo, mais o valor da distância do sensor ao fundo do tanque, tá? Então, ele vai considerar um valor a mais. Então, não é correto programar dessa forma. Eu tenho que deixar o meu tanque em vazio para que ele entenda que, por exemplo, a referência é o meu zero ali. A referência é que o meu tanque esteja vazio. Agora, caso eu fale que eu não queira programar dessa forma e queira determinar que já tem um material aqui e seja referência. Então, ou eu saiba certinho, né, a distância que eu tenho aqui do meu tanque total, eu posso inserir esse comprimento aqui de forma que eu já tenho esses valores de medição, tá? Então, no nosso caso, nós não iremos colocar esses valores, tá? Eu não vou determinar esses valores aqui. Eu vou deixar como referência, porque o meu tanque está vazio, então eu vou programar desta forma. Então, eu só venho aqui em programar e inicio a medição. Ok, ele já iniciou a medição aqui, já fez a referência, então tá aqui. Bom, aqui sim, eu vou programar os meus pontos aqui de comutação, então é importante que eu tenha, por exemplo, objetos, ou que eu já saiba, né, os meus valores, então eu vou fazer um teste aqui para vocês, vou colocar alguns objetos e vou começar a programar os meus pontos. Algo importante, tá? Quando eu estiver fazendo todo esse procedimento, é importante que a gente não mexa nem na câmera e nem no objeto, então por isso eu deixei aqui ele colado para vocês, para que a gente não tenha nenhuma variação. Então, o meu objeto está dentro da minha área de ROI, e aí você consegue ver aqui que ele está em 68 milímetros aqui, né? O comprimento dele aqui de 68 milímetros. Então, o que eu vou fazer? É o meu ASP, então eu vou programar. Ok, ele já entendeu, programou aqui para mim esse tamanho, ok? Vou retirá-lo, ele já está ali salvo certinho. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou colocar uma folha aqui em cima para ele entender que é o meu total do meu tanque, tá? Para demonstrar para vocês que... Ok, consegui programar, então aqui é a borda do meu tanque, e aí já entendeu que é o meu final. Dessa forma, eu consigo colocar uma referência dos meus dois valores, ok? Tanto inicial quanto final. Aqui sim é onde eu tenho esses valores, então aqui é o meu ponto de comutação realmente, e aqui eu já tenho definido a minha saída out1, que é o que eu estou utilizando, e a minha variação aqui, né, de tensão. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu não quero que ele inicie em 67 milímetros, eu quero que ele inicie a partir do zero. Então, qualquer coisa que estiver nessa área, ele vai conseguir identificar. E eu não quero que chegue a 200, eu quero que chegue aqui a 150, tá? Ok. Então, aqui ele já entendeu o que eu quero aqui de valor, né? De ASP de ponto inicial e ponto final. E já está ajustado, tá? Vou vir aqui e vou apenas salvar. Aqui nós já realizamos todos os passos, né? Todas as configurações. Então, eu vou apenas salvar. Antes de salvar, na verdade, eu vou mostrar para vocês também já um pouquinho dessa variação, que aí já fica um pouquinho mais claro para vocês na parte de demonstração. Então, o meu objeto inicial, que era o que eu coloquei para formular aqui o meu ponto inicial, eu vou colocar aqui para vocês, e vocês já vão conseguir identificar uma variação ali de tensão. Bom, como não vai dar para preencher totalmente, então eu tenho uma variação ali, né, de 4,8 volts ali. Então, dá para visualizar essa variação. Ok, vou colocar mais um objeto aqui para preencher todo esse espaço. Então, eu obtive ali meu 10 volts. Então, o que ele está fazendo aqui para mim? Está me entregando uma média de valores
que está dentro do meu campo aqui, dentro do meu ROI. Então, não está entregando nem valor mínimo nem máximo, mas é uma média dos pixels aqui deste ROI, ok? Vou retirar estes objetos aqui. Uma outra forma bem interessante de testar é como se eu tivesse, por exemplo, um funil. Então, aqui eu demonstrei um funil mesmo com uma folha, tá? Para demonstrar para vocês que eu consigo ter uma variação, mesmo que eu tenha algo que não é uniforme, né? Então, eu não vou ter algo uniforme, que eu tenho uma variação de produto. Eu vou colocar aqui para vocês, para a gente conseguir visualizar. Então, estou colocando aqui, né, o meu funil. Então, perceba que assim, ele está enxergando ali o final, né, não tem nenhuma variação. A partir do momento que eu começar a mexer nele aqui, vai ser possível a gente enxergar que eu estou tendo uma variação de acordo com a leitura do meu ROI. Então, ele está identificando ali, né, a leitura do meu ROI e a média desses valores, né? E eu estou conseguindo variar aqui o meu nível do tanque. Então, aqui é um exemplo onde eu tenho uma aplicação que não é uniforme, né? Então, eu consigo ter da mesma forma. Ok. Bom, outro passo aqui que eu quero mostrar para vocês, então, vou salvar a minha aplicação. Já terminei essa parte. Então, ele está saindo do modo de edição. Bom, aqui é a minha tela de monitoramento, né? Que é a parte inicial que eu gostaria de mostrar para vocês também. Então, o que eu tenho aqui? Só para a gente visualizar. Então, eu tenho os meus resultados. Por enquanto, eu não estou atingindo o valor total aqui, né, do meu ROI, não estou atravessando os meus pontos, né, de AIP, que seria o meu ponto final. Então, eu tenho o meu objeto aqui, esse resultado, ele me mostra o meu objeto aqui normal. Se eu coloco algum objeto aqui, eu já consigo visualizar, né, vamos lá, a minha variação, o que eu tive aqui de variação na parte gráfica, né? Então, eu também consigo mostrar aqui na tabela ou na parte gráfica aqui eu consigo ver essa variação. Olhando para a imagem, então é legal a gente ver como que isso fica fácil de entender, né? É algo que não está retilíneo, então eu tenho uma deformação na minha superfície aqui. Nessa parte de monitoramento, eu consigo ver tanto a variação da minha saída analógica, tá? O estado atual, porque ele está considerando que eu não tenho nenhum tipo de falha, então está ok, né? Então, um estado atual, e que está um processo regular. E aí, eu tenho uma estatística. Então, eu tenho aqui um estado de avaliação, né? A estatística de aprovação e reprovação ao longo do tempo. Então, quantas medições eu realizei nesse dia e quais são as minhas aprovações e reprovações. Ou seja, tenho todos esses valores aqui e posso reiniciar aqui a qualquer momento essa variação que eu tenho, né? Esses valores que eu tenho de estatística. Eu quero dar um exemplo para vocês também de algo que é totalmente algo que não é plano, né? Só para vocês entenderem como que fica dentro do nosso plano aqui. Então, eu peguei aqui um tecido e eu vou colocar aqui dentro, ele não vai ficar plano, então a gente consegue demonstrar melhor a questão da variação das minhas superfícies. Então, aqui é bem claro isso, tá, para vocês. Então, algo que eu não consiga demonstrar, por exemplo, que não fique retilíneo, eu consigo, mesmo assim, obter o nível aqui dele. Ele entrou em estado de falha, porque ele atingiu o total. Mas se eu abaixar um pouquinho aqui, eu acho que a gente consegue ainda... Aí, consegue ficar dentro do campo de visão aqui, até mais distante, né? Que é a parte em azul, que vai ficar um pouquinho mais distante. Então, dá para visualizar desta forma, ok? Bom, pessoal, eu acredito que isso é o que eu queria demonstrar para vocês. Eu espero que tenha ficado claro e eu consiga ter ajudado vocês aí em algumas dúvidas, tá? Então, eu vou voltar aqui para a nossa apresentação.
Eu gostaria de convidá-los também a assistir aos nossos próximos webinars, tá? Então, amanhã, dia 6, nós teremos Sensor PMD Profiler, inspetor digital de qualidade, ok? Às 9 horas também. Sistema RFID com IO-Link, né, no dia 7, quinta-feira, e monitoramento de vibração eficiente de forma simples, na sexta-feira, dia 8, todos os webinars realizados às 9 horas, tá? Bom, aqui eu deixo para vocês o meu e-mail, tá? paula.souza@ifm.com e o e-mail da nossa central aqui de atendimento. Caso vocês tenham alguma dúvida referente ao webinar, vocês podem mandar também atendimento.br@ifm.com e o meu e-mail para alguma dúvida relacionado a alguma coisa que não ficou clara, eu fico à disposição para orientá-los. Eu vou deixar aqui o chat aberto para que vocês possam perguntar. Então, eu vou finalizar aqui o áudio e deixo o meu chat aberto para se tiver alguma dúvida ou alguma orientação, ok? Muito obrigada.